Saudações, aqui é Rodrigo Malheiros. Estamos no Cinema com Literatura e hoje vamos falar sobre essa obra-prima da nona arte, Batman Ano 1, de Frank Miller e Dave Mazzucchelli. Ela originalmente foi publicada em 4 partes, da Batman 404 a 407, de uma série que foi publicada em 87. Essa HQ ela vai marcar a origem do Batman e até então se tornou o paradigma para os filmes e as outras revistas, outros quadrinhos que vêm depois dela. O então tenente James Gordon é transferido para Gotham City, onde ele vai ter que atuar dentro de uma série de sistemas que estão corrompidos e ele vai ter que lidar com o comissário Loeb, que também é corrupto. Além disso, ele foi com a sua esposa Bárbara grávida do seu primeiro filho para Gotham City. E paralela à história de James Gordon, eu tenho a chegada de Bruce Wayne, que havia viajado para uma jornada de conhecimento e treinamento após ter presenciado a morte de seus pais, Martha e Thomas Wayne. Em meados de 80, temos uma grande produção de quadrinhos importantes para inovar os roteiros que já eram apresentados. Então surge Frank Miller com A Queda de Murdoch, surge Frank Miller publicando O Cavaleiro das Trevas, Frank Miller publicando Batman 1, temos Alan Moore com a obra Watchmen, que vai ser um divisor de águas para os quadrinhos, Neil Gaiman e todo o seu arco sobre Sandman, temos Jorge Pérez desenhando e dando uma origem à Mulher Maravilha com arcos lindíssimos. Temos também Chris Claremont publicando a obra dos X-Men. Temos John Byrne com O Homem de Aço. Então, nesse momento, a gente tem uma efervescência muito grande de novas obras e grandes roteiros. Dentro desse contexto é que vai nascer o Batman 1, que vai redesenhar a origem do Batman. Após 50 anos do Homem-Morcego, uma obra chega em definitivo para fincar pé e estabelecer um paradigma sobre a origem do Batman. A graphic novel foi estruturada em 4 capítulos, que temos a capa, Frank Miller, roteiro, arte Dave Mazzucchelli, cores Richmond Lewis, então a tradução brasileira de J.P. Martins, Elcio de Carvalho, letras de Denise Araújo e edição Levi Trindade. Então, há 4 momentos nesse capítulo que são marcantes, né? A chegada de James Gordon a Gotham City, com a sua mulher Bárbara, que está grávida do seu primeiro filho. A chegada de Bruce Wayne a Gotham City. A primeira investida do justiceiro Bruce Wayne, um tanto quanto amadora e um pouco atrapalhada. E o momento crucial do final do capítulo, que vai rememorar a morte dos pais de Bruce Wayne, Martha e Thomas Wayne. Então, a cena seguinte é a cena em que eles vão assistir Zorro e na saída os seus pais são assassinados. Ele continua. Sem o menor aviso ele surge. Um morcego explode os vitrais e ele tem a ideia de ser o Homem-Morcego. E aqui a transformação em Batman. Esse é o final do primeiro capítulo. No capítulo 2, Declaração de Guerra, o título é Ele treinou, planejou e esperou 18 anos. Ele acredita estar pronto. Bárbara, a esposa do Tenente Gordon, cita o Homem de Aço, né, referência à HQ que falamos no início. Então, o Super-Homem já existia, Superman já existia nesse momento. Ele é citado. E aí vemos o quanto é pesado para o Tenente Gordon ter que trabalhar nessa Gotham City. Paralela à ação do Batman, Tenente Gordon também está agindo, mas ele está agindo, na verdade, para encurralar o Batman. Então, nesse momento, eles estão em lados opostos. O Batman está lutando contra o crime, Tenente Gordon também, mas ele não sabe que nesse momento ele está lutando contra o Batman. E ele vai à procura do Batman. Então, eles se encontram no final do capítulo, o Batman é encurralado, e no finalzinho a gente percebe que o Batman, o Tenente Gordon começa a entender que Batman ele não é um inimigo, mas o comissário pede para ele agir contra o Batman, né? O Batman é encurralado, e aí vem o capítulo 3, a Aurora Negra, que ele tem um dos melhores títulos que alguma HQ do Batman traz.
que diz assim: eles encurralaram, estavam em maior número. Ele está cercado, eles estão em maus lençóis. Então essa cena mostra o que o Batman representa dentro de um contexto de conflito, né? Eles o encurralaram, estavam em maior número, ele está cercado, e ele diz: eles, os outros, estão em maus lençóis. E é a primeira vez que a gente tem a referência a Selina Kyle. Ela está aqui na sua casa. Então, nesse momento, mais uma personagem vai entrar no roteiro. E para finalizar o capítulo 3, a gente tem uma cena icônica, que é o Tenente Gordon e a sua esposa grávida, e ele vai contando aqui uma espécie de monólogo com ele mesmo, fazendo uma reflexão a partir dos recordatórios. Neste momento eu devia estar falando com ela, pedindo perdão, por causa do bebê em sua barriga e pela maneira que estou pensando em Essen. Sim, eu devo chamá-la de Essen. Esquecer seu corpo, sua pele, seus lábios. Bárbara, eu devia falar com ela. Não podia estar pensando na sargento. Nem no Batman. Ele é um criminoso, eu sou um policial, mas eu estou numa cidade onde o prefeito e o comissário usam guardas como assassinos contratados. A peça metálica em minha mão está mais pesada do que nunca, segurando o revólver. Então, o Tenente Gordon claramente entra em conflito, é um estágio crísico para o personagem. Ele está tendo um conflito amoroso, ele está tendo um conflito moral, ele está tendo um conflito em que lado ele vai agir para obter justiça para a cidade. Então é um momento crucial para o Tenente Gordon. No capítulo 4, Amigo em Apuros, o texto-título diz o seguinte: ele está decidido a limpar uma cidade que não quer ser limpa. Ele não pode fazer isso sozinho. Então aqui é o Batman num arco, numa trajetória, percebendo que ele não pode fazer sozinho. Então o herói que Gotham precisa não é um indivíduo que vá lutar sozinho, mas que busca aliados para conseguir lutar contra o crime. No final do capítulo, Bárbara e o seu filho são sequestrados, o Tenente Gordon vai buscá-los e no final Bruce Wayne consegue salvá-los e dessa forma ele começa a perceber que Gordon é uma pessoa honesta. Então o desfecho do quadrinho é bem interessante. Ouvi dizer que Sarah está em Nova York, bem. Bárbara não gosta muito de terapia de casal, mas estamos progredindo. Isso o Tenente Gordon falando. Quanto a mim, bom, estou com um problema sério. Alguém ameaçou envenenar o reservatório de Gotham. O nome do louco é Coringa. Logo vai chegar um amigo que pode me ajudar. Deve estar aqui em poucos minutos. E aí a gente tem a cena icônica do Batman e o Bat-Sinal, mostrando que nesse momento existe uma parceria entre o Tenente Gordon, que será o comissário Gordon, e o Batman, o Homem-Morcego. Falar sobre a arte de Mazzucchelli é um capítulo à parte, né? Começando da capa, da escolha das imagens, sempre no estilo noir, para dar uma ideia detetivesca mesmo para a narrativa. Ele constrói também um cenário sombrio, sempre trabalhando com esses contrastes de cores. Uma coisa que me chama muita atenção é como ele explora muito bem a cor preta, né? A cor preta sombreando algumas cenas. Por exemplo, a mulher gato aqui, ó. Então, existe sempre um trabalho muito específico com as sombras. A revista trabalha muito bem com essa questão. Fora que o próprio roteiro que foi pensado, criando essas duas narrativas que vão paralelamente se construindo e construindo as personagens, para que a gente saiba responder à pergunta: quem é o Tenente Gordon? Quem é o Batman afinal? Então, a narrativa ela constrói a resposta dessas duas perguntas. A própria narrativa ela pede uma arte que se aproxime dessa estética no ar. E Mazzucchelli vai trabalhar com Frank Miller de maneira magistral nessa revista. Por fim, eu quero ler esse texto, a contracapa do Batman 1, que diz assim: em 1986, Frank Miller e Dave Mazzucchelli produziram esta revolucionária reinterpretação da origem do Batman, sobre quem ele é e como se tornou o que é.
Escrito pouco após Batman, o Cavaleiro das Trevas, a distópica fábula de Miller sobre os últimos dias do Homem-Morcego, ano 1, abriu caminho para uma nova visão de um lendário personagem. Então, fica a dica de leitura. É uma obra que vai ser basilar para aqueles que querem mergulhar na história do Homem-Morcego e nas produções em graphic novel ao longo dessas décadas de produção, né, sobre o Batman. É um quadrinho que ele é imprescindível, que ele faz parte do rol dos quadrinhos que vão estabelecer paradigmas para a construção da personagem, tanto no cinema como para os novos arcos em HQs. E para um fã do Batman, eu digo que é indispensável. Então tá aqui, esse é o meu recado e até outro vídeo.